teu nome, Senhor Jesus. Só tua presença neste lugar é o que nós desejamos. Se assente aí, meu amado, na presença do Senhor. Glória a Deus por esse tempo, por esse momento de adoração, onde nós podemos se derramar em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já realizou. O Senhor já fez. Ele já realizou lá na cruz do Calvário. Já nos comprou, já nos transformou, já nos reconciliou novamente com Deus, através do seu sacrifício de cruz. Glória a Deus por isso. Manhã fria. Não sei vocês, mas lá em casa, misericórdia. Eu acho que lá estava mais frio. Um frio terrível. Umas 10 cobertas e não estava dando conta. Mas que bom que nada pode nos parar, irmãos. O frio, a canseira, a preguiça. Quem é preguiçoso aí? Seja sincero para acordar de manhã cedo. Nada disso pode nos parar. Nós rompemos a barreira. Nós rompemos as dificuldades. E nós nos encontramos hoje aqui para se sentar à mesa com o Senhor. Não sei qual foi a barreira que você enfrentou essa semana. Não sei qual foi a dificuldade. Mas eu louvo ao Senhor Jesus porque Ele te concedeu força para você ultrapassar. Amados, há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, no final do ano passado, nós estávamos ministrando uma bênção sobre um casamento, e o tema da mensagem daquele casamento era amor sem fronteiras, baseado dentro de um contexto onde o noivo ele era argentino e a noiva é brasileira, prima, e eles se conheceram e não houve distância, não houve problemas com as dificuldades de língua, do idioma, não houve problema com a cultura de um para com o outro. Eles romperam todas essas barreiras, barreira social, a barreira do idioma, a barreira da distância, e eles se uniram por um amor sem fronteiras. Conseguiram avançar, romper essas barreiras e se uniram em uma aliança matrimonial. Eu creio, amado, que aquilo que Cristo realizou lá na cruz do Calvário por nós nem se compara com a história que eu estou compartilhando com vocês. Ele realmente nos amou. Deus nos amou de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que eu e você pudéssemos então ser reconciliados com Ele. Ele pagou o maior preço por nós. Então, quando nós falamos de amor sem fronteiras, nós automaticamente olhamos para Deus e percebemos que Ele sim, verdadeiramente Ele sim, não olhou para os nossos erros, não olhou para as nossas falhas, não olhou para as nossas fraquezas, e Ele nos amou de uma tal forma que nos reconciliou novamente nele, através de Cristo, através do seu Filho unigênito. E dias como esse, irmãos, que é dia de participar da ceia, e dias onde realmente nós temos que esmagar, moer a nossa carne. Para alguns é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil, mas nós precisamos moer a nossa carne para se chegar até a mesa do Senhor, para se assentar à mesa com Ele e cear e participar de um tempo de comunhão. Eu creio que também nós, claro, de uma forma muito singela, mas nós também rompemos as nossas barreiras.
nós também revelamos um amor, claro que não tem como se comparar com o amor de Deus para com o nosso amor para com Ele. Mas de alguma forma nós rompemos as barreiras que muitas vezes nos limitam, os muros, as fronteiras que muitas vezes estão nos limitando, as fronteiras que muitas vezes se chama mágoa, muitas vezes se chama dor, ressentimento, o frio, a preguiça, o sono que a gente tem. E eu louvo ao Senhor Jesus porque nesta manhã, este culto nesta manhã revela de alguma forma que nós também estamos amando ao Senhor sobre todas as coisas, com o nosso coração voltado, depositando a nossa adoração diante do altar do Senhor, enquanto nós tínhamos a escolha de estar em outro lugar, estar em outro ambiente, talvez mais aconchegante, melhor, mas rompemos a barreira. E eu creio, amado, que o Senhor, Ele olha para isso e Ele se alegra com a nossa atitude, com a nossa decisão de amar a Ele e de romper. Que você permaneça rompendo frequentemente as fronteiras, que você permaneça frequentemente rompendo as barreiras, as dificuldades, para sempre estar na presença do Senhor. Eu sei que estar hoje aqui não quer dizer que você tem uma vida inteiramente disponível diante do Senhor. Isso muitas vezes não significa que nós realmente vivemos em santidade. Estar hoje aqui muitas vezes não representa isso, mas quem vive em um amor genuíno para com Deus, certamente quer estar na presença dEle, certamente quer estar em comunhão, certamente quer se assentar à mesa. Quem ama o Senhor, certamente quer estar em união uns com os outros, não deixar de congregar com os santos. E o Senhor nos deu essa oportunidade de se assentar, de poder compartilhar da mesa do Senhor. E glória a Deus por isso. Há mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro agora. Há mais ou menos, o Vitor tem 21 anos, há mais ou menos 18 anos atrás, há 18 anos atrás, nós tínhamos um casamento, vamos dizer assim, turbulento, bagunçado. Nós nos casamos jovens, muito jovens, apóstolo, menino, 18 anos, ela tinha acabado de completar 18 anos, e a gente resolveu juntar o que a gente tinha. A gente decidiu juntar as nossas coisinhas. Ela tinha muito mais do que eu. E inexperiente e longe, eu estava muito longe da presença do Senhor. Foi um período que eu fiquei afastado, assim. Eu costumo dizer que foram em torno de 4, 5 anos que eu fiquei afastado da presença do Senhor, mas dentro de 4, 5 anos eu fiz o que podia fazer, longe da presença do Senhor. Fiz o que poderia fazer, e mais um pouco. Não sei nem como que o Senhor me conservou em vida, mas a graça dele me alcançou. Mas tínhamos um relacionamento, um casamento conturbado. Normalmente eu não gosto de falar isso. Normalmente eu não gosto de falar do meu passado, porque ele é horroroso, e às vezes até repreendo quem fala. Mas eu sei que Deus, Ele tem algo para compartilhar nessa manhã, e eu tenho a necessidade de testemunhar isso. E dentro desse relacionamento conturbado, de muitas brigas, de muita intriga, muito mais da minha parte, eu reconheço isso, tá bom, Gê? Muito mais da minha teimosia, e também porque eu estava muito afastado da presença do Senhor. Então o Senhor realmente
me lançou ao mar, como fez com Jonas. Agora você vai pagar o preço aí. E eu paguei o preço, irmãos. E dentro de 3 anos, a gente teve um rompimento dentro do nosso relacionamento. Oi, Gê. 3 para 4 anos, né? A gente teve Não, depois que o Vitor nasceu ainda. Então, quase com 3 anos, mais ou menos, a gente teve um rompimento por um breve período. O período mais longo da minha vida. E ficamos quase 3 meses, né, separados. Lá no início do nosso relacionamento. E depois, com muito sacrifício, né, eu tive que correr atrás. Porque normalmente a gente só valoriza depois que perde. E eu realmente entendi que eu não podia viver sem ela. Que eu não tinha mais sentido a minha vida sem ela. Estava disposto a matar e morrer por ela. E ela me deu uma nova oportunidade, me deu uma nova chance. E nós recomeçamos. Recomeçamos um novo tempo, um novo ciclo. E deste novo tempo, deste novo ciclo, nasceu Vinícius. Desse recomeço. Todo recomeço é bom, gente. Oh, glória a Deus. Para bom entendedor, meia palavra basta. Todo recomeço é bom demais, é maravilhoso. E aí veio Vinícius, né? A partir do nosso recomeço, Deus nos deu de presente o Vinícius, do nosso tesourinho. E glória a Deus por isso. Irmãos, e eu louvo a Deus por esse recomeço. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de recomeçar novamente neste relacionamento, nesta união. Tivemos dificuldades, tivemos problemas, passamos por muitas e muitas lutas. Às vezes eu olho para nós hoje e nem acredito que nós estamos vivendo debaixo de uma bênção tão especial de Deus. E a gente nem acredita de tudo que nós vivemos lá atrás, as dificuldades, dos problemas a qual nós enfrentamos. E agradecemos a Deus porque o Senhor tem... Às vezes eu me sinto aquele filhinho preferido do papai. Sabe que nem José, que tem uma vestimenta diferente, que ele é mais amado do pai. Às vezes, irmãos, eu me sinto assim. Às vezes eu acho que ela que é, por ter dado um marido tão abençoado para ela, né? Estou brincando, gente. Mas eu louvo a Deus por esse recomeço. Eu louvo a Deus pela nossa reconstrução lá atrás, há 17, 18 anos atrás. E Deus tem nos conservado. Logo após eu retornei para a casa do Senhor, passei pelo encontro. Irmãos, depois que eu passei pelo encontro, porque ainda eu tinha algumas mazelas na minha vida, que foi a partir do encontro com Deus, que eu deixei lá. E eu passei pelo encontro primeiro que a G, e depois que eu voltei do encontro, realmente a minha vida mudou, mas a minha mente mudou. Algumas coisas de mágoas, tristeza, rancor, que atrapalhavam o meu presente, eu deixei tudo aos pés do Senhor Jesus. Tinha um problema muito sério com autoestima, mas muito sério mesmo. E o Senhor me curou, me transformou, e cada dia mais e mais Ele tem me curado, me transformado na presença dEle. Mas é sobre isso que eu quero falar, é sobre recomeço. Sobre recomeçar. Eu quero dizer para você nesta manhã que vale a pena você recomeçar. Vale a pena você pagar o preço, porque, irmãos, nem sempre recomeçar é fácil. Nem sempre recomeçar é bonitinho, é legal, nem sempre. O filho que tinha ido embora da casa do pai,
A Bíblia fala que ele tinha gastado tudo. Lá o filho mais novo, que pediu a parte da herança e foi embora, ele tinha gastado tudo, e ele, diante de uma situação horrível, ele teve que tomar a decisão de voltar novamente para a casa do pai. E eu creio, amado, que essa decisão ela não foi fácil. Ele precisou deixar de lado o eu, o orgulho, o ego, para ele se reconciliar com seu pai, para ele estar de volta para o seu lar, para o lugar onde ele nem deveria ter saído. Ele precisou caminhar a mesma distância que ele caminhou para ir longe, foi a mesma distância que ele teve que caminhar para voltar. Então eu creio que não é fácil muitas vezes recomeçar, mas é possível recomeçar e viver uma glória muito maior, um esplendor, viver um tempo muito melhor do que aquilo que nós já vivemos. É possível acontecer isso. Aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na casa do pai, que tinha os 2 irmãos, e acontece isso frequentemente com pessoas que tomam a decisão de recomeçar, de reiniciar. Para isso, vai ser necessário nós pagarmos o preço. O quanto mais distante nós formos, mais difícil vai ser voltar, mais caminhada, mais passos vai ter que dar na direção para voltar para casa, para voltar para o propósito. Então essa palavra vem ao nosso encontro nesta manhã, porque é necessário que nós venhamos recomeçar. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele é um Deus de recomeços. O nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus de renovação de aliança. Ele sempre está recomeçando. Todos os dias, as misericórdias do Senhor, elas se renovam pela manhã. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela... Então o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. A terra era sem forma e vazia. E particularmente eu acredito que Deus, Ele nunca iria fazer algo sem forma e vazio. Quando Deus criou, eu creio que Ele criou bonitinho, perfeito. Com a queda de Satanás, houve a desordem, o caos. E Deus, Ele precisou refazer, recomeçar todas as coisas. Criou os céus, criou as terras, fez separação, organizou todas as coisas. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, já existia um plano, um projeto de recomeço. Mesmo antes do homem pecar, mesmo antes do homem vacilar no Éden, já existia um plano de salvação para nós, um plano de reconciliação com Deus. Porque o homem, ele era conciliado com Deus, ele conversava com Deus, tinha comunhão com o Senhor no Éden. Ele participava da árvore da vida, que é a ceia do Senhor. Tinha o direito de viver eternamente, porque ele ia lá no meio do jardim. Não sei que distância estava essa árvore, mas provavelmente era meio que perto ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ele ia lá e comia dessa árvore da vida e ele vivia. Mas o homem pecou, o homem errou, e isso trouxe separação entre o homem e Deus. E ele foi expulso do jardim. A terra se envolveu numa maldade de tal maneira que não tinha mais condições. E Deus encontra então em Noé a oportunidade de recomeçar, de reiniciar. E então, você conhece a história e sabe que Noé e sua família entram dentro da arca e eles recomeçam um novo tempo, um novo período. Depois Deus faz uma promessa para Abraão, e através de Abraão há uma aliança eterna,
um novo recomeço por intermédio de Abraão, Isaac, Jacó. Depois Deus recomeça novamente por intermédio de Moisés. E por fim, o Senhor, Ele vem, vive aqui por um período de 33 anos e meio, morre lá na cruz do Calvário, para que eu e você, então, pudéssemos ser reconciliados com Deus. E há um recomeço, a partir da morte de Cristo. Quando Jesus, Ele morre lá na cruz do Calvário, há um novo tempo, há uma nova história preparada para nós vivermos. E quando Jesus, Ele sobe aos céus, é necessário que Ele vá aos céus para que o Espírito Consolador, Ele venha. Um novo tempo, um novo ciclo, um novo período. E é dentro desse sentimento, amado, de recomeço, tendo um Deus de recomeço, que nós precisamos ter forças para recomeçar. Ter forças para recomeçar. Porque nem sempre nós estamos assim, animados. A gente olha e fala assim, mas será? Eu vou recomeçar de novo? Será que eu não vou me lascar mais uma vez? Será que novamente eu não vou padecer? E a palavra do Senhor nos direciona nesta manhã. Isaías 43, verso 18. Isaías 43, verso 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? É uma chamada de atenção. Vocês não estão vendo? Vocês não estão percebendo? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esqueçam do que se foi, não vivam do passado, porque muitas vezes nós olhamos para a nossa trajetória e falamos, mas será que eu não vou me arrebentar novamente? Será que o meu relacionamento, ele vai dar certo? Eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam com o coração totalmente destruído, com o sentimento, com o emocional totalmente destruído, seja na vida conjugal, seja na vida ministerial, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, mas será que eu vou recomeçar e será que as coisas vão dar certo? A palavra do Senhor está dizendo assim, ei, esqueçam o que se foi, não viva do passado, vejam, eu estou fazendo algo novo, eu farei uma coisa nova, já está muito perto de acontecer, está muito fácil de acontecer. Mas para isso acontecer, você vai precisar deixar para trás tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que ficou para trás. Não viva no passado. É necessário, sim, olharmos e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por exemplo, o testemunho que eu estou compartilhando aqui, glória a Deus pela oportunidade, pelo recomeço que eu tive. E quando eu olho para isso, eu vejo aquilo que Deus já fez na minha vida. Eu vejo que em todas as coisas vale a pena recomeçar. Vale a pena porque Deus tem presentes para nós. Deus tem grandes coisas para nós. O vale de ossos secos, onde Ezequiel, capítulo 37, fala a respeito de recomeço. É uma nação. O vale de ossos secos representa uma nação que está sem vida, sem possibilidades nenhuma. Mas a visão do profeta, ela é tão poderosa, que ela é uma visão de restauração, uma visão de esperança, para que ele profetize sobre o vale de ossos secos e que aquilo volte a ter vida. Então, vale a pena recomeçar. Vale a pena você olhar para aquilo que de repente está sem vida, está morto, está como vale de ossos secos. Vale a pena recomeçar. Porque a partir da sua palavra decisiva, do seu posicionamento, Deus vai fazer
novo todas as coisas. Deus vai fazer. Vale a pena recomeçar. Se nós olharmos para a história de Ruth, após ela perder o marido e enfrentar grandes dificuldades, a história de Ruth é uma das histórias lindas, perfeitas, de recomeço, porque ela encontra o Boaz e ela recomeça. Agora, se ela estivesse olhando para o passado dela, mas será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? Será que esse relacionamento vai dar certo? Eu já tive uma decepção lá atrás, tudo se foi, tudo se perdeu, passei por dias amargos, mas Ruth tomou a decisão, irmãos, de abraçar a oportunidade. Pense em alguém que abraçou a oportunidade, apóstolo, foi Ruth. Ela abraçou e ela não largou de forma nenhuma o Boaz. E nós sabemos, amado, que Boaz, a representação de Boaz é Cristo, é o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa caminhada. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você abraçar Jesus, se você não largar dele, se você abraçar a oportunidade nesta manhã, com certeza ele vai trazer restauração através do recomeço na sua vida. Não importa, amado, qual seja a dificuldade. Olha o tamanho da dificuldade de Ruth, alguém que perdeu o esposo, que provavelmente estava ali com problemas na sua alma, no seu sentimento, mas ela recomeçou. Quando nós olhamos para João 8, uma mulher que foi pega no ato de adultério, e ela foi levada diante de Jesus, e queriam de todas as formas apedrejá-la, mas Jesus olhou para aquela mulher e a misericórdia, a graça do Senhor alcançou aquela mulher. E ela foi alcançada. E ela teve um recomeço lindo, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Deus está te dando oportunidade por causa da graça dEle. Não, amado, não é porque nós somos bonzinhos, não. Não é porque eu sou o perfeitinho, porque... Não. Eu sou cheio de erros, sou cheio de falhas, e eu não mereço essa oportunidade, eu não mereço recomeçar, não. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não merecemos. Eu vejo muitas vezes casos tão difíceis, que se não houver o perdão, se não houver a sensibilidade de perdoar, de deixar para trás aquilo que aconteceu, nunca vai haver a possibilidade de recomeçar. Mas a partir do momento que acontece o perdão, a partir do momento que acontece a graça, a partir do momento que tem a misericórdia, aí sim há a possibilidade de recomeçar. E nós só podemos recomeçar hoje, porque eu não sei se você entendeu, mas sentar à mesa do Senhor, participar do pão, participar da ceia do Senhor, é nada mais e nada menos do que recomeçar. Tem pessoas que esperam o mês inteiro para esse dia chegar, para recomeçar, para se fortalecer, para se sentar à mesa, para poder entrar de volta no jardim de Deus e poder comer da árvore da vida. É possível recomeçar debaixo da graça, debaixo do favor de Deus, não porque nós merecemos. Eu quero profetizar nesta manhã sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Se você crê, coloque suas mãos assim o mais alto que você puder. Em nome de Jesus, não é porque você é bom. Em nome de Jesus, não é porque você é perfeitinho. Em nome de Jesus, não é porque você tem procurado se santificar, mas haverá um recomeço de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, porque a graça, porque a misericórdia do Senhor te alcança nesta manhã, e a graça do Senhor, o favor do Senhor é suficiente para você recomeçar, para você avançar, para você reconciliar o seu ministério, para você avançar no seu casamento, para você avançar na sua vida sentimental, para você avançar na sua vida financeira. E em nome de Jesus, receba uma unção
unção de fortalecimento do Senhor, por causa da graça, por causa do favor do Mestre, por causa do Senhor Jesus Cristo, que já realizou lá na cruz do Calvário. A sua morte de cruz nos traz reconciliação, e eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Recomeços. Deus está te dando a oportunidade para você recomeçar. Talvez você falou assim: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu sei que existem pessoas aqui que falaram isso. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu dependo de uma palavra do Senhor. Eu preciso que o Senhor, neste dia chamado hoje, fale comigo a respeito do meu casamento, fale comigo a respeito do meu ministério, fale comigo a respeito da minha vida espiritual, fale comigo a respeito da minha vida financeira. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Sabe o que o Senhor está falando? Recomece, porque eu estou com você. Pode recomeçar. Vale a pena recomeçar. Não importa a luta, não importa o problema, não importa as dificuldades. É difícil? É, mas vale a pena. Vale a pena recomeçar. 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Filipenses 3, verso 13 e o 14. Irmãos, não penso eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, permaneça firme, não desista. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando nesta manhã. Aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando. Eu quero que você olhe para a cruz de Cristo e perceba, amado, que vai além de uma crucificação. Crucificação acontecia frequentemente. Estavam crucificando. É praticamente uma regra dos romanos crucificar alguém. E quando Jesus foi crucificado, tinha dois ali. Tinha um que tinha um coração mais sensível e outro com um coração mais duro. Mas olhe além da cruz. Quando Jesus estava morrendo ali na cruz do Calvário, Ele estava nos dando o direito de recomeçar. Estava nos dando a oportunidade de reiniciar. E debaixo de uma graça, debaixo de um favor, que eu e você jamais vai poder compreender, que eu e você jamais vai conseguir dimensionar. É a graça, é o favor de Deus, é a misericórdia do Senhor. Além da morte de cruz, tem um plano perfeito de reconciliação. Tem um plano maravilhoso, reservado, especificamente para mim e para você. Então olhe para a cruz. Deixe para trás tudo aquilo que te causa dor. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nele eu sou reconciliado em Deus. Oh, aleluia. Pelo primeiro Adão entrou o pecado, entrou a transgressão. Pelo primeiro Adão o homem caiu. Pelo primeiro Adão nós fomos separados de Deus. Mas pelo último Adão, pelo Cristo Redentor, pelo Senhor Jesus, nós fomos reconciliados novamente nele. E por causa dele nós estamos aqui nesta manhã.
Ele fez todas essas coisas para que eu e você se posicionasse, o reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, reconhecer que Ele é Cristo, que Ele é o Messias, e que nele eu posso todas as coisas. O apóstolo Paulo compreendeu essas coisas quando ele disse: eu posso, sim, eu tenho condições, eu posso me reerguer, eu posso viver uma vida abençoada, eu posso ter o meu ministério reconciliado, eu posso ter o meu casamento reconciliado, eu posso ter uma família reconciliada debaixo da graça, debaixo do favor do Senhor, porque Ele é quem me fortalece, é nele que eu me levanto, e é através dele que eu consigo me reconciliar. É por causa do Senhor Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver todas essas promessas, por causa que Ele já pagou um preço lá na cruz do Calvário. Então aproveite a oportunidade hoje de se reconciliar. Aproveite a oportunidade hoje de se posicionar na presença do Senhor. Salmo 51. O Salmo de Davi, que reflete o coração grato de Davi, pela reconciliação e pelo recomeço que ele teve com Deus. Salmo capítulo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a sua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade, em secreto, e mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o esopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade far-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer no sacrifício de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Aleluia. O salmista, ele escreve esse salmo a partir de um tempo de recomeço. Quando Davi ele peca, ele adultera, quando ele erra, e ele acha que para ele está tudo bem, está tudo certo, mas o profeta Natan vai até ele e traz a repreensão, mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo autoridade máxima, governamental.
o profeta Natan chega até ele, conta uma historinha para ele. E ele se quebranta diante do Senhor. Ele se lança aos pés do Senhor, ele se posiciona. E Deus olha para Davi. Deus olha para o coração quebrantado de Davi. Davi era alguém que frequentemente estava adorando ao Senhor, frequentemente estava se posicionando, tinha um espírito de adorador. Quando ele cantava, quando ele adorava, o espírito mal saía. Deus era com Davi, mas Davi errou, Davi vacilou. Davi precisou também recomeçar diversas vezes. E esta é uma ocasião em que Davi precisou realmente recomeçar diante de Deus, por causa do erro que ele tinha cometido, por ter se afastado tanto de Deus, a ponto de cometer o adultério, a ponto de matar um soldado, cometer assassinato. Ele se distanciou tanto do Senhor, do temor a Deus. Mas chega uma hora que Deus dá a Davi uma nova oportunidade, um recomeço. E é nesse contexto que Davi escreve o Salmo 51. Faz de mim, Senhor, um coração puro, um coração estável, um coração inabalável. Cria em mim, Senhor. Eu quero declarar nesta manhã que o Senhor está transformando corações que vão ser inabaláveis, para viver um novo de Deus. Deus, Ele tem uma preocupação, irmãos, com o vinho novo. Ele tem uma preocupação com o novo que vai derramar, mas Ele também tem uma preocupação com o odre. E se nós não tivermos um coração puro, um coração quebrantado, um coração totalmente novo, nós não vamos suportar o novo tempo de alegria que Deus tem proporcionado para nós a partir do recomeço. E Deus está transformando corações aqui. Deus está reposicionando vidas diante do altar dele. E eu quero compartilhar com você essa mensagem, convidando você a se colocar de pé nesta manhã. Essa mensagem que fala de recomeço, um Deus de recomeço. Vale a pena você recomeçar, vale a pena você se entregar, vale a pena você se apaixonar outra vez, vale a pena você se envolver novamente, vale a pena. Deixa eu dizer para você, vale a pena recomeçar. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje, Deus está te reposicionando. E não importa, meu amado, quanto errou, o quanto você falhou. Não importa para quão distante você foi. O Pai continua de braços abertos para te receber. Há uma mesa preparada, pronta, posta, para que você possa se assentar e a partir dessa mesa recomeçar nele. Recomece. Recomece com a ajuda do Senhor, recomece com a graça, com o favor de Deus. E a glória deste novo tempo, a glória desta segunda casa, a glória deste tempo vindouro, com certeza ela é muito maior, é muito melhor. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, nem ao seu coração desceu aquilo que o Senhor tem preparado para você. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Ele tem caminhos maiores, Ele tem pensamentos maiores. E o melhor de Deus, amado, está reservado para mim, está reservado para você. Mas é uma decisão, recomeçar é uma decisão, exige de nós uma postura de posicionamento, decidir recomeçar. Eu precisei recomeçar, irmãos. Se vocês soubessem o tanto que eu recomecei na minha vida, misericórdia. Como eu recomecei? Como eu tive que recomeçar muitas e muitas vezes. E o Senhor tem honrado todos esses recomeços.
E eu quero convidar você nesta manhã para você se recomeçar. Amém? Quero convidar você nesta manhã, em nome de Jesus, para você recomeçar. Debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. Te convido, meu amado. Se você sente a necessidade hoje de se posicionar diante do altar do Senhor, se você sente a necessidade de vir até aqui à frente, tomando um posicionamento de recomeço. Não sei qual é o recomeço que você precisa, não sei qual é o recomeço que você necessita, mas eu quero dar a oportunidade de você vir até aqui à frente. Talvez o seu recomeço seja familiar, talvez o seu recomeço seja casamento. Eu sei que Deus está falando na área de casamentos hoje aqui, porque o Espírito Santo me impulsionou a compartilhar o meu testemunho. Eu quero dizer para você que vale a pena recomeçar. Deus está te chamando, Deus está te convidando para você recomeçar o seu ministério, a sua vida ministerial novamente. E há uma promessa de Deus. É a graça dele que vai te sustentar, é o favor dele que vai te sustentar, é a graça do Senhor que vai te envolver e ela que vai te fortalecer. Se você precisa, meu amado, de uma oração específica, se você percebe que Deus está te dando uma oportunidade de recomeço, eu convido você, sai do seu lugar, vem até aqui. Deus está te dando uma oportunidade. Nós vamos estar adorando, e dentro dessa canção, se você tiver coragem, sai do seu lugar, vem até aqui. Deus está falando com você. É você. Aleluia. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim.